Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores dos nossos programas terapêuticos sobre a ciência trilogia analítica. E a gente chama de programas terapêuticos porque tudo que nós fazemos é terapêutico. Nós temos nossos programas de televisão, que são terapêuticos. Nós temos nossa faculdade, que é terapêutica, é terapia para o mundo. Nós temos todos os nossos cursos que com a finalidade de curar a doença da humanidade, da sociedade, dos seres humanos. Tratar mesmo. Então, muitas pessoas se lembram, né, de que no passado haviam os hospitalários, né? Eram monges hospitalários e eles tinham justamente a finalidade de replicar ou aplicar os ensinamentos de Cristo, levando até meio ao pé da letra aquela questão, aquela parábola do samaritano, né, do bom samaritano, que cuidava dos que estavam doentes, que estavam caídos à beira da estrada. Hoje, nós vemos tantas pessoas doentes, caídas à beira da estrada, quer dizer, que estão fora da vida, ao lado da vida, da verdadeira vida, que estão invertidos, justamente recusando a vida. Hoje de manhã eu ainda estava falando com uma cliente que vive assombrada, com medo de doenças, com medo de viagens, medo de reuniões familiares ou sociais. Então, o que ela associa, né, a essas reuniões? Ela associou a vida, alegria, afeto. Então, o ser humano, ele não tem medo de doença e da morte. O ser humano tem medo da vida, tem medo da saúde, medo do afeto, medo da vida mesmo, sem ter consciência que esse é o fato que acontece. Dr. Kepp, o senhor vê, por exemplo, né, que a humanidade ela quer se garantir justamente no mal. Então, deixa eu me prevenir, porque se eu ficar muito feliz, eu me sentir bem, depois eu vou ter uma notícia ruim, então eu vou sofrer muito. Então deixa eu ficar no mal desde já. Então eternaliza o mal. A vida se transforma num sofrimento contínuo por causa dessa criação da mente dos seres humanos. E a sociedade faz a mesma coisa, né, Dr. Kepp? Eu vejo que o que o senhor fala sobre guerra, né? As guerras são totalmente injustificadas, né? Então, esse conceito de se você quer paz, prepare-se para a guerra, isso é já uma grande inversão. É do Cícero, né? É do Cícero e é praticamente de toda a humanidade atualmente. Todos os países estão com armamentos até... Vai fazer armamento para quê? Para ter paz? Ou vai fazer armamento para atirar nos outros, para jogar as bombas e criar guerra e sofrimento e matança? Então, Dr. Kepp, eu estava ouvindo hoje de manhã que nos primeiros 23 anos do século XXI foi o tempo que houve maior número de guerras na humanidade já. É o famoso ditado de Cícero, né? Se vis pacem, se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Esse conceito é totalmente errado, porque se a pessoa quer paz, ela tem que se preparar para a paz, se preparar para a não guerra. Se a pessoa, por exemplo, um país, ele assim ataca o outro, é porque ele acha que o outro país é que é inconveniente, é que vai trazer problema, etc. Então, a questão desse Cícero, né? Se você quer a paz, você tem que trazer a paz.
Então, todos os conceitos em geral, assim, da civilização foram feitos nesse sentido de haver atrito um com o outro. E o conceito, assim, vamos dizer, cristão, né, de Jesus Cristo, da segunda pessoa, portanto, de Deus, é ao contrário, né? Ele dava o conceito, ama o próximo como a ti mesmo, e não guerreie o próximo como quer guerrear, inclusive contra si mesmo. Então eu vou mostrar aí um gráfico que mostra a causa das guerras, a causa das corrupções e calamidades. Veja lá. Autodesconhecimento. Esse fator, por exemplo, é a questão de alienação, é falta do indivíduo conhecer o próprio interior. Então, todo o mal que existe, e o bem também, nós temos dentro de nós. Geralmente, a pessoa acha que é vítima, né? Que é vítima do exterior. Então, tem que combater o exterior, tem que combater, no caso de guerra, outro país e ameaçar. Então, essa questão de ameaça aumenta a questão da guerra, é claro, né? Porque se o indivíduo ameaça outro, assim pessoalmente, o outro quer revidar. Então, acha que tem que revidar, que trazer mais atitude contra, então, cria um atrito. Mas a questão, assim, vamos dizer, da realidade é trazer para o próximo o bem, a verdade, e inclusive a questão da ética, né, da estética. Então, a questão do indivíduo ter saúde é se ela vive no bem, se ela é boa, se ela vive na verdade, se ela aceita ver o que é real, do que é fantasia. Esse é o grande problema. E, inclusive, a questão da ética, né? Sendo ético e trazendo a beleza, é uma questão da ética. Uma questão da ética interna, né? Que esses grandes artistas, inclusive, trouxeram para a humanidade. Bach, Beethoven, todos esses músicos, né, famosos músicos e artistas, os pintores, né, os pintores, inclusive, da Idade Média. Então, esse princípio, veja lá, de autodesconhecimento é que causa, por exemplo, o indivíduo, ele acha que o mal vem de fora, né? Ele acha que ele é vítima do mal. Então, acha que a doença é uma coisa de fora. Não existe a doença, existe o doente, né? É o doente que, por causa de um fato, de outro, de rejeitar o bem, rejeitar a verdade, ele acaba doente. Então, vejam, na questão do autodesconhecimento, o primeiro elemento. A pessoa que se autodesconhece não tem a menor ideia do próprio interior, ela não sabe. Que ele não conhece nada do interior dele. O ser humano precisa ver que Freud, ele quando começou a estudar a psicanálise, né? Ele é o criador praticamente, ele procurava ver a questão da doença no campo, assim, da psique, né? No campo, assim, interno do pensamento. Então, aí ele trouxe esse conceito do inconsciente
que a pessoa seria vítima, né, das próprias ideias negativas, dos próprios sentimentos, principalmente, ou de acontecimentos assim terríveis, né, que a pessoa passa e quer esquecer, e não quer ver a própria doença interna. Vocês querem dar algum exemplo? A Selma? Essa ligação que o senhor está fazendo, né, entre conflitos e autoconhecimento, que nós temos o nosso curso Gestão de Conflitos na faculdade, que justamente tem esse enfoque, fazer a pessoa se conhecer, entrar nesse processo de autoconhecimento, porque ela tem os conflitos internos e ela, fora, provoca conflitos também. Então, nesse processo, quando ela se acalma e começa a se conhecer, os outros que convivem com ela dão muitos depoimentos. Puxa, o que você está fazendo de diferente? Você melhorou, você brigava tanto aqui, o ambiente em casa está mais calmo. Porque a pessoa se vendo, ela se acalma, ela entra numa energética mais natural da vida e ela para de causar tantos conflitos onde ela convive, né? Selma, você que é mulher, né? Você que é mulher, você não acha que existe um problema muito grande nas mulheres que são assim orientadas pelas mães quando são doentes, né? A não aceitar a orientação dos homens, a ser também como um varão, como um homem. Não existe esse conceito que a mulher é judiada, é colocada de lado, que é vítima do homem. Então, isso é muito comum, sim, nas mulheres, essa briga que ela tem com o sexo masculino, que é uma grande perda para a vida das mulheres, né? Então, essas rodas de conversas de mulheres por aí que estão sempre falando mal dos homens, então eu acho uma coisa muito negativa, né? Porque eles são os grandes companheiros de vida e isso afasta e fortalece aqueles que dominam nossa sociedade, né? Existe um conceito, né, muito interessante, né? Na França, quando há uma briga, uma dificuldade qualquer, o francês fala cherchez la femme, quer dizer, veja a mulher, é da mulher que vem. É interessante isso. Bom, eu estou formando agora um grupo de mulheres que estudam esse livro. Eu estou formando, existe já esse livro há muitos anos, então existe um grupo grande de mulheres já que leram esse livro, e homens também, para entender como que é a patologia feminina e como melhor lidar com isso. E esse livro, Dr. Kepp, já está ficando bem conhecido, bem lido, estudado, e as mulheres estão se transformando, muitas estão se transformando, e elas dão o seguinte depoimento: puxa vida, mas ainda bem que eu estou sabendo disso enquanto é tempo, porque eu tenho um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, uma vida maravilhosa, e eu nunca aproveitei a minha vida. Então, eu acho que vale a pena conscientizar a patologia feminina para que a mulher possa desabrochar, exercer melhor a sua função na sociedade, ser mais querida, ser mais feliz, porque a inconsciência da própria patologia é uma condenação à infelicidade. A doutora Heloísa não foi treinada pelas mulheres para atacar os homens também? Sim, e graças a Deus que eu comecei a fazer terapia com 21 anos, né, para me aproximar do meu pai, né, que eu era muito contra. E eu acho que isso que é importante, as mulheres começaram a aceitar pelo pai, né, o pai que tem, e aí por diante, né, os irmãos, tios, o próprio parceiro, né? Porque os homens, no geral, eles são uns grandes amigos das mulheres, né? Eles têm esse lado mais da razão, né? E tem esse lado muito afetivo deles.
E a gente atacando, nós estamos contra nós mesmos, né? Contra os nossos amigos, né? Os homens são os nossos complementos, né? Um complementa o outro. Então, sem os homens, nós ficamos bem desequilibrados. O César quer falar alguma coisa? Não seria especificamente sobre a questão das mulheres, Dr. Kepp, mas sobre essa questão do autoconhecimento, quando a pessoa não tem conhecimento de si. Então, o senhor mesmo explica aqui para a gente que a inveja é um mal que existe na sociedade. E todo ser humano ele tem maior ou menor grau de inveja. E a pessoa desconhece esse grau de inveja nela. Então, por exemplo, na questão do dinheiro, muita gente quer ganhar na loteria, quer ter dinheiro para poder realizar suas aspirações. Só que quando acontece da pessoa ganhar dinheiro de uma forma que ela não trabalhou para ter aquele dinheiro, ela não dá valor a isso e ela vai usar o dinheiro para se destruir. Então, afasta marido ou afasta mulher, se afasta dos filhos, destrói as amizades e fica na miséria. Geralmente é isso que acontece. Então quer dizer que o dinheiro ele dá essa possibilidade da pessoa exercer toda aquela doença, aquela inveja que ela tinha e que não percebia quando não tinha o dinheiro. Então realmente o ser humano ele não tem conhecimento de si próprio. Isso também acontece no poder. Muitos políticos acham que quando eles chegarem lá em cima, eles vão dar conta do recado. Chegando lá, eles se tornam mais tiranos do que quem eles atacavam, porque não conhecem a própria patologia. Eu escrevi esse livro, A Libertação dos Povos, nos Estados Unidos. Podia ser também a libertação dos homens, né? Por que não? Podia, doutor. Pode ser sim, é verdade. Sabe por quê, Kepp? Deixa eu explicar uma coisinha aqui para os nossos telespectadores. Quando a criança, qualquer criança nasce, ela vem ao mundo através da mãe. Ela já começa a se relacionar com o mundo energeticamente no útero da mãe. A mãe é tudo para ela. É fonte de vida, é fonte de alimento, é fonte de consolo, é fonte de proteção, é fonte de conhecimento. Tudo que a criança conhece, geralmente ela primeiro conhece através da mãe. Então ela começa a ter a visão de mundo dela através dos olhos da mãe. A mãe passa a ser a janela da vida para aquela criança. Se a mãe não tem conhecimento da doença dela, ela vai passar uma ideia, uma visão de mundo muito deformada para os filhos. A importância do pai é fundamental para fazer um equilíbrio. Assim, a criança ter a influência de ambos, porque na genética ela é ambos. Se a mãe faz uso dessa força que ela tem de influenciar os filhos no mau sentido e coloca os filhos do lado dela muitas vezes nas brigas que tem com o marido, que é o pai da criança, ela acaba criando um desastre psicológico que muitas vezes é difícil de reverter. Então tudo que a mãe fala é critério de verdade de vida para os filhos e por isso se tornam muito dependentes da mãe. Futuramente a namorada, a noiva, a esposa vão fazer esse papel de mãe, entre aspas, o critério que a mulher traz, aquela energética feminina, da sabedoria feminina, e ele fica perdido, porque muitas vezes a esposa não é uma mãe dele, é mais uma madrasta, às vezes uma megera, uma inimiga, que não está ali para tratá-lo com a generosidade de mãe. Então, ele acaba obedecendo orientações da esposa, assim, até meio irracionalmente. E sofrendo muito, viu, Dr. Kepp? Tem muito marido, muito homem que é bem sucedido no trabalho, ganha bem, tem sucesso financeiro, profissional, e em casa ele é um cachorrinho.
Ele é um dominado pela mulher, passa humilhações. A mulher põe os filhos contra ele, porque diz que ele abandona a casa, não liga para a mulher, não liga para os filhos. Blá, blá, blá. Enfim, a mulher não faz ideia do poder que ela tem para fazer o mal dentro de casa sem ela saber. Elas não fazem ideia de como os homens sofrem, né? E acho que nem os homens fazem ideia que esse sofrimento pode ser corrigido, que a dependência que eles têm das mulheres é muito grande. E eles não percebem isso. Então, Porque que eles ficam fora de casa, né? É. De manhã cedo, já sai correndo, já só volta à noite. e às vezes vai tomar umas e outras, né, para aliviar um pouco aquela tensão, bebe, enfim, demora para voltar para casa, prefere ficar com os amigos, porque chega em casa é aquela tensão que fica criada muito pela rainha do lar. O seu conselho é: mulheres amem os homens, mas sem exagero também, né? Olha, o difícil é isso. Porque quando a mulher começa a perceber essa inveja que tem do homem, lá no fundo, ela começa a gostar dos homens, né? Muito. Então, ela vai achar que todo homem é muito bacana. O que não obriga necessariamente a mulher a ser infiel ao seu companheiro, nada. Mas que ela vai ficar mais encantada com a vida, vai ver muito mais graça no sexo masculino, né, do que via anteriormente. Enfim, a vida fica mais bonita, né? Então é melhor amar com moderação, né? Precisa ter uma certa moderação. Eu aconselho uma certa moderação. Vamos ver, em segundo lugar, qual é o problema que causa corrupção, calamidade e guerra. Não conhecer a soberba, a arrogância. Certas profissões, né, causam muito, assim, soberba, inveja, né? Eu estava vendo hoje numa revista que a questão cardíaca, de médico que escreveu, ele fala que o fator mais, assim, que causa doenças cardíacas, né, que, aliás, uma quantidade muito grande, é a atitude de ira, de raiva, de ódio. Nós temos, assim, aqui uma foto, olha, que o Catinari fez, mostrando a questão da ira, né? O que leva a pessoa, veja, como se a pessoa vira um demônio, né? Na raiva e quer matar o outro. Então, o que acontece? Ele, na ira, ele acaba com a questão cardíaca, né? Em vez de receber fluidos bons, aí entra até a questão demoníaca, né? Ele tem 2 aurículas no coração, né? Essas aurículas recebem principalmente aparelho respiratório, o ar de fora, né? Recebe também mais emoções, que depois transmite para o outro lado do coração, da aurícula para o outro lado, que assim entra em contato com o mundo ventrículo, né? São 2 ventrículos no norte do coração, que ele praticamente... A doutora Heloísa quer falar, doutor Kepp. Kepp. Com os outros. Doutora Heloísa quer falar. Eu só queria comentar que exatamente essas pessoas mais raivosas, iradas, furiosas, é que formam cáries dentárias, acabam com os dentes naturais. Então, veja na questão dos dentes, veja na questão de qualquer, assim, doença, quando é, assim, vamos dizer, na parte religiosa, né? A pessoa tem muito problema cardíaco,
Então é muito fácil encontrar nos indivíduos muito religiosos, assim, problemas cardíacos. Assim como, por exemplo, em outros setores, né? Quando a pessoa é soberba, né? Quando a pessoa tem muita, assim, atitude de megalomania, é uma pessoa muito ligada ao dinheiro. Então, cada, né, pecado, cada patologia ataca, vamos dizer, mais um órgão específico na pessoa. Isso seria muito importante, né, os médicos saberem. Até a próxima. Até a próxima. Ser brasileiro é você entender que esse país tem uma missão muito importante para exercer na humanidade. Essa missão que o Brasil tem para exercer é uma missão que transcende qualquer partido político, qualquer raça, qualquer religião. O Brasil está às portas de realizar a sua missão principal. E se você quiser saber qual que é a nossa missão principal, História Secreta do Brasil, porque você precisa conhecer esse livro, que pessoas de esquerda se encantaram e de direita se encantaram, aqueles que amam o Brasil. Porque amar o Brasil é amar a nossa vida. Olha, ter uma cidadania brasileira, um dia, vai ser reconhecido como a coisa mais preciosa do planeta Terra. Acho que ninguém aqui lata o que é ser brasileiro. Nesse livro você vai saber o que é ser brasileiro.